eu voltei para a área executiva e fui assumir uma posição numa empresa de tecnologia, sendo líder como CEO dela. E durante toda essa jornada, eu sempre tive presente nas minhas ações e tal, muitas formações e muito interesse pelo humano, pelo ser humano, né? Então, eu tenho várias formações, desde marketing, recursos humanos, dinâmica de grupos, especialista em jogos de empresa, dinâmica energética do psiquismo. São muitas formações, hipnose, coach hipnossistêmico, enfim. E aí, depois dessas muitas formações, em 2017, eu morando no Piauí, em Teresina, que eu morei aí 2016, 2017, eu resolvi consolidar toda essa jornada, esse aprendizado, muito também na área da espiritualidade. Né? Eu cheguei a participar e aprofundar os estudos em várias linhas, né, da espiritualidade. Na Seichonoye foi o tempo que eu mais fiquei, foram 20 anos. Dos 20 anos eu fui preletor por 10 anos na Seichonoye. Enfim, boa noite, Bruna. Então, e aí, nessa pegada, eu comecei a consolidar. Boa noite, Didi, tudo bem? Comecei a consolidar todo esse aprendizado num método que eu elaborei chamado método 7As. Então, se a gente olhar para o método 7As, ele não tem nada de novidade, mas ele tem uma forma de você percorrer essa jornada da autorrealização que muito auxilia para quem está buscando algum tipo de processo, algum tipo de método. Até porque eu, como sempre atuei na área de tecnologia, desde 1984 e tal, eu gosto demais desses processos que tenha um encaminhamento, né? Uma trilha a ser seguido para facilitar o entendimento. Né? Então, é essa a proposta do método 7As. O método 7As, ele inicia muito com a conexão nossa, com o nosso significado pessoal, a nossa clareza de benefícios, logo ali no prefácio, e ali por diante ele vai se desdobrando, e cada A tem 7 aspectos. Mas eu queria trazer todo esse conteúdo, que foi a proposta que a Yolanda gentilmente me convidou, dentro dessa linha da autorresponsabilização nas relações. Até porque, sabe, Yolanda, um feedback que eu tive de várias pessoas que leram o livro e botaram em prática, eu sempre perguntava assim, vem cá, mas depois que você leu o livro, começou a botar em prática, o que de fato fez de diferença para a sua vida? O que foi bom para você? E as pessoas me falaram assim, Ricardo, aumentou muito o meu estado de presença e a minha responsabilidade diante do que acontece comigo. Que Né? massa, Então, Ricardo. Que eu massa. acho que é isso aí que a gente vai trocar Sim, e compartilhar. com certeza, porque assim, quanto mais presente eu estou naquilo que eu estou fazendo, mais eu tenho uma percepção, e à medida que eu vou ampliando essa percepção, eu vou cada vez mais, digamos assim, me apoderando, né, daquele momento do aqui e agora. Muito massa, né? Perfeito, é isso mesmo. E E aí, pessoal, assim, deixa eu só te dar um exemplo que foi nessa semana que aconteceu, né? A minha filha, ela mora em Bauru, né? Começou design de produção e ela tem uma veia artística muito grande por conta do pai, né? Que é arquiteto. E aí ela está entrando agora nessa onda do digital, né? E aí ela começou a desenhar pessoas, né? A pessoa manda foto para ela, ela desenha e manda de volta para a pessoa. E aí eu dei essa dica para ela, sabe, Ricardo? Eu falei, filha, quando você olhar para essa foto, você penetra nessa foto, né? E vê o sentimento que essa pessoa estava colocando no momento que ela tirou essa foto. E a gente sabe que isso é exercício, né? Quanto mais eu exercito a presença, mais eu estou presente, né? E aí ela perfeito. disse, mãe, muito massa, eu vou começar a ter esse olhar. Porque imagina você captar e trazer isso e alguém ser tocado através disto, né?
Perfeito, é isso mesmo. É importante essa questão da conexão, da presença. E quando você dá essa orientação, e eu sei que você é consteladora, né? No final das contas, você está falando para ela entrar no campo, né? Daquela foto da pessoa que materializou aquela foto através do olhar e através do clique daquele momento. Tem até uma ferramenta, viu, Yolanda? Não sei se você conhece, é uma ferramenta israelense chamada Coach Game. Basicamente, ela trabalha com fotos e um dos trabalhos que tem usando o Coach Game é exatamente esse que você orientou sua filha. Olha, um instante antes da pessoa clicar essa foto, qual seria o sentimento dela nessa foto? E é bem legal, né? É isso mesmo, é bem esse conhecimento que você traz aí sistêmico nessa sua orientação à sua filha, muito bacana. Parabéns. Olha, a Ellen que entrou aí, fez um tchauzinho, a Ellen eu conheci exatamente quando o Coach Game entrou no Brasil, e a Ellen que trouxe aqui para Brasília, trabalhou com o Coach Game em São Paulo. Obrigado pela presença, viu, Ellen? Então, falando um pouco sobre essa questão da autorresponsabilização nas relações, eu queria começar a gente bater esse papo através de uma reflexão. E essa reflexão, eu vou me orientar, até porque a Yolanda tem esse conhecimento sistêmico e todas as lives que ela tem feito é muito em torno desse conhecimento sistêmico. Semana passada ela fez várias lives com mulheres, essa semana ela está fazendo várias lives com homens, né? E sempre nesse tema de fundo que é o conhecimento sistêmico e relações, né? Então, dentro do conhecimento sistêmico, a gente sabe que Bert Hellinger, que trouxe para a gente as constelações familiares, ele trouxe 3 ordens, que ele chama das ordens do amor. E a primeira ordem, pessoal, e é ela que eu quero trazer para vocês, para a gente entender sobre autorresponsabilização a partir dessas ordens. A primeira ordem é a ordem do pertencimento, né? Então, será que você, quando você olha para si, para as coisas que você faz, para o mundo que você está, para a família que você tem, você se sente pertencente a todas essas situações? Você se sente pertencente a esse planeta, a esse mundo, a esse país? Você se sente pertencente à sua família, às pessoas que te rodeiam? Por que isso é importante, pessoal? Porque se a gente não começa a se sentir pertencente, a gente já, desde o início, a gente já invalida uma série de passos seguintes. Como é que eu vou estipular algum tipo de propósito, por exemplo, se eu não me sinto nem pertencente, nem fazendo parte? Que objetivo vai ter esse? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão do pertencimento. E o pertencimento, o que ele tem a ver com a autorresponsabilização? Tem a ver tudo. Porque é da nossa responsabilidade os nossos sentimentos e emoções. E pertencer a um sentimento. Isso que é importante a gente entender. Várias pessoas podem fazer, por exemplo, com você alguma coisa que você não goste, né? Agora, em relação a isso que você não gosta, a atitude que você vai tomar, o sentimento que você vai tomar, isso cabe a você. O fazer é do outro, mas a sua reação diante do fazer do outro é sua. Então, a autorresponsabilização começa por aí, da gente começar a entender que as nossas ações, nossos sentimentos estão muito focados em nós. Esse é um ponto importante a gente entender desde esse comecinho da autorresponsabilização. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, esse ponto que eu trago do pertencimento, ele é um sentimento de pertencer. Porque no momento que você nasce nesse mundo do papai e da mamãe, você já pertence. Você está com o coração pulsando, você está aí no dia a dia, você querendo ou não. Tá certo? Então, o que vai fazer de verdade você ter conexão com isso, é o que isso para você pulsa dentro de você.
como é que você se sente em relação a isso? Tá certo? Então, esse é o primeiro passo para que a gente comece a perceber que a nossa autorresponsabilidade sobre tudo o que ocorre ao nosso entorno, ao nosso redor, ele parte sempre de uma disposição interna. Inclusive, a Yolanda trabalha e desenvolve bastante com empreendedores também, né? E eu lembro que tem uma máxima no empreendedorismo, lá no Empretec, que é um seminário do Sebrae, que o Sebrae aplica no Brasil, que fala assim, o empreendedor, ele é responsável por seu sucesso e pelo seu fracasso. Ele é o único responsável pelo seu sucesso e fracasso. Então aí já começa essa coisa do autorresponsabilização, né? Do locus interno. Trazer para si, né, essa autorresponsabilidade. Você ia falar alguma coisa, Yolanda? A sua presença está porreta, como diz aqui no Nordeste. Então, vamos lá. O que eu ia lhe dizer é que para mim foi muito fácil trilhar esse campo das constelações, porque como eu já vinha de empresas, né? Eu tive empresa por mais de 16 anos, e essa coisa do Empretec, do empreendedorismo, né? E aí as 10 características do empreendedor, e é como se você fizesse um upgrade, né? Vamos dizer assim, popularmente falando, com as ordens do amor, né? Então, quem já está nessa pegada, vamos dizer, exercitando, colocando no seu dia a dia essas 10 características, né, do empreendedor, ele tem mais facilidade de percepção em relação a esse campo das constelações. Perfeito. Então é isso mesmo. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é isso. A gente tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes. Ricardo, tá, entendi. Mas em relação a relacionamento? Porque no relacionamento existe eu, existe o outro. E aí é também importante a gente observar isso. Porque existe sim a sua parte, existe a parte do outro. Só que sobre a parte do outro, dificilmente a gente tem alguma gestão sobre isso. Até porque todos nós, individualmente, temos nosso próprio livre-arbítrio. Então é importante a gente perceber isso, porque nas relações, quando ocorre um fato, por exemplo, que te desagrada, qual que é o movimento seu de alta responsabilidade em cima disso, né? É você trazer clareza para essa situação, clareza para o seu parceiro, para a sua parceira, do que não foi dentro da sua expectativa, ou dentro do que você acredita, ou dentro do que você deseja ou gostaria que ocorresse. Então, a primeira coisa nessa autorresponsabilidade nas relações é você ser claro e transparente. Até porque, como a gente está aqui falando muito dessa questão sistêmica, né? Existe uma das leis sistêmicas que fala assim, olha só, pessoal, como é importante entender esse conhecimento sistêmico. Tudo que você exclui ganha força. Vou falar de novo. Tudo que você exclui ganha força. Isso em qualquer sentido. Tá certo? Então, por exemplo, tem uma coisa que o parceiro ali, o cônjuge, fez que eu não gostei, mas vou deixar para lá, não vou falar sobre isso, e você vai acumulando várias situações. Em algum momento, isso vai explodir. E aí pode explodir, inclusive, ele naquele dia passou perto de você, esbarrou, pisou no seu dedão, você dá um estouro que não é do tamanho daquela situação que foi uma pisada no dedão. Mas por quê? Porque tinha muita coisa guardada, muita coisa acumulada. E tudo isso que se acumula, em algum momento vai vir à tona, né? Tudo bem, Ronaldo? O Ronaldo está aí, empresário, e é legal porque na área empresarial também a gente tem as relações. E dentro das constelações a gente tem a questão do equilíbrio, do dar e receber, por exemplo.
Tá certo? Ah, o Ronaldo tá falando que minha lente está borrada. É mesmo? Vamos ver se melhora. Eu acho que melhorou agora, hein, Ronaldo? Obrigado. O Ronaldo, ele teve agência digital, ele é um cara muito experiente nessa área, e ele já entra olhando que a lente está borrada. Olha só. Eu fiz até uma anotação aqui, ó, incluir, né? Que é para poder dar uma brechinha aqui, porque eu acho que o importante é você falar, né? Vamos lá. Então, assim, o que eu percebo dentro desse contexto que você falou, né? Muitas vezes, principalmente nós mulheres, né? E aí eu vou falar dentro desse contexto, né? Porque é por isso a pegada homem-mulher, né? Então, nós mulheres aprendemos muito. Eu falo aqui do Nordeste, porque eu acho que cada região tem um contexto diferente, né? Mas nós mulheres, principalmente eu, do meu sistema familiar, a gente aprendeu muito que a gente precisava ficar calada. Então, assim, não falar, vamos dizer que a gente agride o nosso próprio sistema, né? Então, isso que você falou, para mim, faz todo sentido, porque eu passei muito por essa situação de simplesmente absorver, e do nada você explode. E aí, como você diz, a situação era bem pequena para o tamanho do combustível que estava nela, né? E aí, o que eu tenho aprendido ultimamente é incluir, né? Incluir tudo aquilo, mesmo quando aquilo ainda não é possível para mim. Mesmo assim, eu incluo até eu conseguir, vamos dizer, me organizar internamente com aquela informação. E aí eu coloquei uma frase hoje na sua apresentação que eu achei muito massa sua, né, do livro, sobre experiência, né? Que a experiência, quando não aprendida, né, que é como se a gente estivesse numa escola. Se a gente não aprende aquela experiência, ela volta a repetir. Perfeito, perfeito. Legal você trazer essa frase, porque quando você coloca, né, essa crença, esse padrão cultural do Nordeste que você cita aí, que é onde você reside, é onde você tem bastante conhecimento sobre o tema, me recorda de um ponto importante da gente conversar. Quando eu estava falando de pertencimento, eu falei muito no sentido de você se sentir pertencente ao planeta, ao momento, à Terra, etc. e tal. Mas é um ponto importante também. Há padrões de uma família de origem. Tá certo? Então, existe aí um campo familiar sistêmico seu, que veio do papai e veio da mamãe. Existe um campo também sistêmico que vem da cultura local e aí por diante. E aí, como é que a gente faz, pessoal? Isso que é importante. Como é que a gente faz para olhar para isso e se autorresponsabilizar se isso veio no campo, como uma cultura, uma crença? Primeiro passo, isso é muito importante. Primeiro passo, a gente precisa integrar o que a gente recebeu de herança. E quando eu falo de herança, eu falo de herança de crenças, de cultura, emoções, uma série de coisas. Primeira coisa, a gente integra. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei lá no começo? Tudo que eu excluo ganha força. Então vamos supor, nós estamos num momento de planeta, de universo diferente do passado. As mulheres hoje, elas trabalham, elas são independentes, elas têm uma série de coisas que naquele padrão passado era diferente, ok? Não é, para resolver essa aritmética, não é chegar e falar, eu não quero mais isso, e você excluir. Não, primeira coisa que precisa é, você inclui esse padrão, você fala assim, olha, graças a esse padrão que eu estou aqui. Porque nós estamos aqui graças aos nossos antepassados, que era outra situação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, Yolanda, como você trouxe isso como uma referência, só para a gente entender. Se a gente for lá atrás na nossa ancestralidade, por que existia esse padrão, pessoal? Porque o masculino, representado aqui pelo homem, tem uma força física, biologicamente falando, maior que o feminino, representado pela mulher. Então ele saía para caça, para buscar o alimento.
e precisava ter esse vigor físico, essa agilidade, essas características que a gente sabe que é do masculino. Por outro lado, esse feminino ficava com toda a retaguarda, com muitas atividades. Por isso que tem muitas mulheres que falam assim, além de trabalhar fora, eu ainda tenho que fazer um terceiro tempo em casa. Tá certo? Porque isso vem de padrões muito ancestrais. Sim. Tá certo? E é importante que a gente entenda que, quando eu falo em masculino e feminino, não necessariamente eu estou falando de homem e mulher. Porque eu tenho hoje mulheres com padrão masculino, mulheres que são provedoras, mulheres que vão à luta, mulheres que agitam, que tem aquela energia, porque o homem tem a energia... O homem não. O masculino tem a energia da ação. O feminino tem a energia do cuidado. Tá certo? E eu tenho homens, por exemplo, que têm a energia feminina, né, forte. Eu tive fazendo aí uma live, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás com o Alex Posato, que é um grande constelador de São Paulo, professor de constelações, fez curso aí em Teresina, inclusive. Eu fiz uma das formações que eu tenho de constelação, foi com o Alex aí em Teresina, e a gente fez uma live com o título Homens Sensíveis. Por quê? Porque esse homem sensível, pessoal, que eu me coloco nessa posição, o Alex se coloca e vários outros que eu conheço, são aqueles homens que têm características dessa energia feminina, que é a energia do cuidado, que é uma energia que para as empresas, por exemplo, por que as mulheres estão galgando posições importantes nas empresas? Porque a energia feminina traz essa percepção mais ampliada. Porque na nossa ancestralidade, o homem só ia caçar e buscar o negócio. Não é só, tinha esforço e tal, tudo bem. Mas a mulher fazia um monte de cuidado de um monte de coisa. Ela tinha uma gestão ali, seja dos filhos que estavam ali, da alimentação para cuidar, tratar, da roupa, de uma série de coisas. Tá certo? Então essa visão mais ampliada, ela é de uma característica da energia feminina. Por isso que é interessante nesse momento, quando a gente fala de autorresponsabilização nas relações, a primeira autorresponsabilização que a gente tem que ter é na relação de nós conosco mesmo. Essa é a primeira relação e mais importante, porque se a gente não estiver satisfeito conosco mesmo, a gente não vai conseguir ter uma relação saudável com ninguém. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu falo dessa relação saudável, eu comigo mesmo, tem a ver dessa relação do masculino em mim e do feminino em mim. Buscar esse equilíbrio. Porque isso é muito importante. Porque hoje nós temos mulheres com energia masculina e precisa, que ela está atuante em ação, mercado de trabalho, etc. e tal, e essa energia da ação é uma energia masculina. Da mesma forma que eu tenho homens que precisa ter energia feminina trabalhada e desenvolvida, porque é uma energia do cuidado, por exemplo. Porque a gente tem muitas mulheres buscando, por exemplo, o sustento fora de casa e muitos homens cuidando da casa hoje, dos filhos, da educação, de uma série de coisas. Isso não tem nada errado, isso é um movimento natural do universo que tinha uma posição num determinado momento, muitas vezes para sair do extremo, vai para o outro extremo de exacerbação dessa energia até vir para o equilíbrio. Então, essa relação, essa autorresponsabilidade, primeiramente, a gente ter conosco mesmo. Porque se eu não tiver para mim, eu não vou ter para a pessoa que está comigo. Você ia comentar alguma coisa, Yolanda? Não, é isso mesmo. Eu ia comentar que ontem a gente, com o nosso convidado, a gente falou exatamente isso que você está falando, né? De que, e eu achei interessante essa coisa de você falar de você ir de um polo para outro. Normalmente é isso que acontece, né? Então, assim, eu comecei na vida nesse polo masculino, né? Então, a minha polaridade masculina era muito exacerbada e eu tive um esgotamento físico, né? O esgotamento físico eu pulei direto para o feminino, né? Mas aí também eu fui para o feminino na passividade. Então, eu passei muito tempo sem fazer coisa nenhuma.
Porque aí você fica naquela coisa de ficar só esperando, que é o cara que vai buscar a caça e você fica esperando para cozinhar a caça, né? Vamos dizer, né? E é isso mesmo. E aí, a partir desses dois movimentos, você vem para esse equilíbrio e, né, centrar, e a partir daí, então, você começar a, digamos assim, a ir para o mundo inteiro. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí eu vou trazer agora mais um ponto importante, seguindo essas ordens do amor de Bert Helling, para a gente analisar juntos aqui, todo mundo que está aí. E, pessoal, se você achar que alguém deve assistir essa live, manda aí aviãozinho, bota os coraçõezinhos aí, se vocês estiverem gostando do papo, para a gente poder levar essa mensagem a mais pessoas aí, tá bom? Então, deixa eu trazer um ponto importante também para a gente olhar para isso. Normalmente, no passado, existia muita gente que falava assim, que as relações deveriam ser cara metade, buscar metade da minha laranja, uma série de coisas. E sempre via ou a mulher ou o homem como um ser incompleto. É muito importante a gente entender isso, pessoal. Porque no passado, podia até ser. Quando o homem precisava usar o vigor físico para trazer a caça, e isso é uma constituição biológica, era natural que ele não tivesse habilidade para uma série de coisas, porque ele estava dedicado a esse objetivo. Era natural a mulher não desenvolver a habilidade, por exemplo, da força, porque a gente sabe que o físico, biologicamente falando, pode, treinado, ser fortalecido. Era natural ela focar um pouco mais nessa energia feminina. Mas a cada dia que passa, essas energias estão presentes e sempre tiveram presente no humano. Só que elas estão sendo mais bem trabalhadas, tá certo? Por quê? Porque requer gerar esse equilíbrio. E o que eu quero falar com isso? Qualquer humano na face da Terra, ele já é completo por natureza. Ele já é completo, ok? Porque dentro de qualquer humano, o Tao mesmo fala muito isso, né? Até da não ação e tal, que não tem nada a ver com não fazer. A gente pode até conversar sobre isso. Demorei muito para compreender isso. Mas então o que é interessante a gente observar? Que a gente tem as duas energias dentro da gente. E a gente precisa trabalhar com essas energias. No momento que eu trabalho com essa energia, com essas duas energias, por exemplo, é da minha autorresponsabilidade o meu autocuidado. Eu não preciso de alguém que cuide de mim. Porque no passado, muitos homens se conectavam com mulheres buscando, no final das contas, mamãe, né? Para cuidar de um filhinho. Isso é muito importante a gente observar. E trazem marcas profundas ainda, esse adulto, dessa criança lá de trás. Quer seja homem, quer seja mulher, muitas vezes a gente busca no nosso parceiro o que faltou lá para trás, mas quem faz essa busca é a nossa criança interna. Isso é importante a gente entender. Por quê? Quem pode suprir essa sua criança é você mesmo, com seu adulto. Eu lembro uma vez que eu estava num desafio de vida, e assim, muito triste, refletindo sobre um monte de coisa. Eu tinha mudado radicalmente minha vida, tinha até me separado de um casamento de mais de 20 anos e tal. E é natural que a gente viva o luto, que a gente viva a perda, que a gente viva uma série de coisas. E nessa época, essa minha criança interna estava se sentindo muito abandonada, muito isolada, muito solitária. E se a gente olha de fora, se o meu adulto, Ricardo, olha de fora essa criança, ele vai perceber, esse adulto vai perceber que é uma coisa que essa criança traz na emoção dela, na imaginação dela, porque em nenhum momento, de verdade, gente, a gente está sozinho na vida.
Em nenhum momento. Quer seja por pessoas físicas, quer seja por todo um apoio de uma espiritualidade. Até porque se a gente não tivesse esse apoio, a gente não daria conta, porque teria que administrar o batimento cardíaco, uma série de coisas que a gente nem se preocupa, porque o universo já é sábio o suficiente para poupar a gente dos nossos esquecimentos aí de, por exemplo, deixar o coração sem bater. Tá certo? Então, a gente é apoiado todo momento, de vários sentidos. É só você olhar do lado do seu adulto, desse observador mais consciente e tal, você vai ver. Eu gosto até muito, sabe, Yolanda, de um texto, fala Pegadas na Areia. Eu não sei se você conhece esse texto. Conhece? Né? Que alguém te leva, né? E aí as pegadas, né? Exatamente, que o cara, em algum momento, virou para trás e foi reclamar com Deus, né? Que no momento mais difícil da vida dele, ele não viu do lado dele pegadas de Deus, né? E aí Deus, claro que você não viu, porque você estava no meu colo. Isso representa muito fortemente o quanto a gente está apoiado, acompanhado. Então, naquele momento meu, que eu me senti dessa forma, e eu lembro que naquela época eu fazia um trabalho terapêutico de aprofundamento, porque não tem jeito, pessoal. Nesse mundo complexo que a gente vive, fazer terapia não é coisa de maluco. É coisa de quem quer ficar são. Porque o mundo tá maluco. Ponto. Então, se você quiser ficar são, consciente, você tem que fazer um trabalho de apoio. Tá certo? Então, eu estava naquele momento fazendo um trabalho, uma terapia, e a terapeuta me fez uma orientação que eu adorei. Ela falou assim, Ricardo, você precisa cuidar do Ricardinho. Ai, que legal. Aí eu falei, como assim? Ela falou, você tem um travesseiro a mais onde você está morando? Eu falei, tenho. Então, traz esse travesseiro para sua cama e acolhe esse travesseiro como se você, adulto, estivesse acolhendo a sua criança. Ricardo, quando você sai para uma reunião, você intenciona no banco do passageiro como se o Ricardinho estivesse do lado e conversa com ele. E eu comecei a fazer isso. Que aparentemente, pessoal, muito de vocês pode até estar falando, cara, esse cara está viajando, enlouqueceu e tal, mas só que deu resultado. Eu ia para as reuniões e ia dirigindo e brincava assim com o Ricardinho. Ricardinho, seguinte, hein? Eu vou para um negócio que eu acho que você vai detestar, porque é um saco, é reunião, é isso aqui. Mas vou te fazer um compromisso com você. Vou te prometer levar você para tomar um sorvete. Porque, pessoal, eu gosto muito de sorvete. Se eu gosto muito de sorvete, isso é uma coisa feliz, alegre, que a criança gosta, vou oferecer para o Ricardinho. Que no final das contas, quem tomava era eu mesmo, né? Mas era a minha criança dentro de mim, que desfrutava daquele momento. E eu comecei a fazer muito dessas coisas. E quando eu comecei a fazer essas coisas, eu lembro uma vez, até porque eu fiz várias formações, uma delas foi de coach, e eu ajudei muitas pessoas, altos executivos, empresários, fui empresário e tal. Eu lembro um dia que eu fui ter um papo cabeça com o Ricardinho. Fui ter uma DR com ele. Chamei ele e botei ele assim numa cadeira perto de mim, e nessa hora eu botei um travesseiro como se estivesse representando esse Ricardinho. E a gente faz muitas dessas atividades nas constelações, quando a gente faz constelações individuais. Tudo que eu estou falando não é coisa de gente doida, é coisa que já tem na ciência, tá bom? E aí eu comecei a conversar com esse Ricardinho e falei para ele assim, olha, eu queria que você confiasse mais em mim. Eu não vou te abandonar. Porque o que eu estava sentindo naquele momento, pessoal? A minha criança. Abandonado, não sei mais o quê. Então, era um sentimento dessa criança do Ricardinho. Então, eu já sabia disso, conscientemente. Então, eu falei para ele o seguinte, eu não vou te abandonar, você confia em mim. E eu vou te falar alguns motivos para você entender que eu tenho condições de cuidar de você. Aí eu falava dos meus feitos, assim, olha, eu ajudei o cara, fulano de tal, que estava assim, estava assado, eu fiz aquilo, e comecei a comentar para ele
para que ficasse claro que eu tinha a competência, a capacidade de poder apoiá-lo. E eu comecei a trabalhar isso várias vezes. Quando eu me sentia abandonado, eu falei, Ricardinho, a gente precisa levar um papo aí, porque eu preciso te dar carinho. Levava o travesseiro para a cama, abraçava e conversava. E às vezes, até hoje, eu faço isso nas madrugadas que eu acordo, e que às vezes tem dia, não sei vocês, mas tem dia que a gente não dorme bem, que a gente acorda mal, chateado da vida, com raiva, não sei mais o quê. Normalmente, essas emoções muito infantilizadas é essa criança interna nossa, às vezes até puxando a nossa orelha para ser vista. Ainda mais eu que trabalho demais, às vezes essa criança quer descansar, quer sair, quer passear, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Por isso que eu trouxe isso, primeiro, quando a gente fala de autorresponsabilidade nas relações, é harmonizar a nossa relação com papai e mamãe. Trazer para a gente o que é, agradecer todo esse legado, e se algum legado, por exemplo, que Yolanda colocou, né? Olha, mamãe, papai, isso mentalmente pode botar 2 travesseiros representando e tal. Eu agradeço demais o que vocês me deram de legado. Mas, por uma questão de vida atual, de mundo moderno, etc., mamãe, eu quero sua bênção, mas eu vou fazer outra escolha. Eu vou trabalhar fora, eu vou ganhar o meu dinheiro. Papai, por momento atual, por vida moderna e tal, eu vou fazer outra escolha. Papai, eu vou trabalhar fora, eu não gosto de fazer serviço de casa, não é isso e tal, e eu gostaria, agradeço a vocês todo esse legado, mas eu gostaria da bênção de vocês para as minhas escolhas e as minhas decisões. Então, a primeira coisa, no campo sistêmico, você equilibrar isso, harmonizar isso. Porque lembra da lei, pessoal, tudo que a gente exclui ganha força. Então, a gente precisa incluir. Então, a gente recebe o nosso legado, as nossas moedas, agradece, e que não te servir, você devolve e fala, muito obrigado, mas nesse momento atual não é adequado. Mas eu te agradeço muito, porque se eu estou aqui na forma que eu estou aqui, é porque vocês vieram antes. Depois desse ponto, né? Você buscar dentro de si o que você quer, novas escolhas, e vibrar em cima disso. Mas muitas vezes tem marcas ali nessa criança que lá no passado esperava, tinha expectativas e não aconteceu. Mas lembrem, tudo que papai e mamãe deu foi suficiente. Se você está escutando essa live, foi suficiente, porque senão você não estaria escutando. Tá certo? Então, o seu adulto ter essa relação, como eu expliquei, dei vários exemplos, com essa criança que muitas vezes ali está machucada. Tá? Depois que você faz isso, aí você vai perceber isso que eu comentei lá, de buscar a metade, a tampa da panela, não sei mais o quê. Você vai perceber primeiro, você está inteiro. Você não precisa tampa de panela, porque sua panela já vem com tampa. Você não precisa outra metade, porque a metade da sua laranja já é você mesmo. Aí, pessoal, que é lindo a relação. Porque aí você vai ter uma relação não por falta. Você vai ter uma relação por escolha. Isso é muito importante a gente entender. Então, a autorresponsabilidade de você com você mesmo, de você buscar conduzir a sua vida de uma forma mais inteira, íntegra, consigo mesmo, aí você vai ter condições de transbordar para ofertar o que tem a mais em você. O que é que você acha disso, Yolanda? Que nós temos 15 minutos só, Yolanda, o tempo voou e eu falei demais, nossa senhora. Não, foi ótimo, maravilhoso, né? E é isso mesmo, né? Então, assim, você falando aí e eu fazendo aqui uma viagem, né? Porque é isso mesmo, né, Ricardo? A gente vai para os relacionamentos de casal
com essa expectativa muito grande de que o outro preencha na gente, né, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu preencher, tá certo? E que só quem vai preencher é o papai e a mamãe, né? E aí, por mais que nós nos esforcemos dentro desse relacionamento, parece que quanto mais a gente se esforça, mais pesado fica, né? Mais difícil fica carregar esse relacionamento, até que chega uma hora que a gente precisa se separar, né? E aí, a questão não é nem se separar, a questão é você se separar sem saber o que que tá acontecendo dentro desse caldeirão, vamos dizer assim, né? Perfeito. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a olhar para dentro da gente, assim, só para você ter uma noção, Ricardo, o que aconteceu comigo foi que na hora que eu nasci, eu tive uma paralisia emocional, né? Então, dentro desse contexto das constelações, eu pude me ver que na hora que eu nasci, que eu encostei na minha mãe, eu paralisei como um animal que paralisa para não morrer, né? Então, eu cresci, né, fisicamente falando, mas o meu emocional era de uma criança, de um bebê, na realidade, né? E eu lembro que eu ia para os meus relacionamentos, né, homem e mulher, mas ia querendo garantias do outro, né? Então, imagina o quanto esse outro tinha que fazer por mim, né? Porque eu estava sempre... Um bebê, ele precisa de garantias para poder continuar vivo, né? Então, assim, e aí depois de todo esse processo, você falando aí da sua criança interior, né? Então, depois de todo esse processo, eu tive que fazer esse resgate emocional do bebê, né, Yolanda, até o dia de hoje, né? Perfeito. Então, foi algo que eu tive que ir integrando dia a dia. E o que isso ocorreu na minha vida? Foi exatamente a sua frase. Porque como eu não conseguia ter a capacidade emocional de passar pelas experiências e aprender com as experiências, eu repetia as experiências. E aí eu só percebia que eu estava repetindo uma experiência quando eu já estava dentro dela. Porque aí algo de relance vinha e dizia, eu já passei por isso. Mas aí, como a minha incapacidade emocional ainda era muito pequena, quase nada, daqui a pouco eu já estava de novo passando pela mesma situação, né? Então, eu passei por mais de 30 anos da minha vida dentro desse ciclo vicioso, né? Perfeito, por isso que te chamou a atenção a frase, né? Sim. Legal. E aí eu queria comentar um negócio nessa sua experiência e não só eu, mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo te agradecer muito a confiança de dividir isso com a gente, né? Porque é uma história de vida sua e de uma história de superação, porque muitas pessoas que estão te escutando podem estar com histórias muito similares, se sentindo às vezes até incapaz, se sentindo repetindo o padrão. Quantas amigas minhas eu já ouvi falar, parece, Ricardo, que eu tenho dedo podre, porque toda relação que eu entro é um problema. Eu falei, pois é, você muda o CPF, muda a cor do cabelo do cara, muda uma série de coisas e repete a mesma coisa, porque a questão não é deles, a questão é sua. E se você atrai esse perfil de pessoa, é porque você está ressoando. Porque a gente atrai o que a gente conserva dentro da gente. É muito importante a gente pensar. Mas eu queria falar um ponto, porque a gente vai ter mais pouco tempo, da relação que você me fez lembrar, Yolanda. Quando você fala que ficava muito pesada, as relações saíam e repetiam, e você colocava, né, na conta do seu companheiro muito peso. É porque existia essa expectativa, né, de, encontrei minha meia metade aqui. E essa meia metade, no final das contas, como a sua metade não estava nem metade, né, estava talvez um quarto, ele tinha que cumprir, além da sua metade, a metade dele, para ele ser inteiro. E ainda um quartinho a mais ali. Então, realmente fica muito pesado. E por que eu estou trazendo isso? Porque nas relações, dentro das leis sistêmicas, fala do dar e receber. Então, uma coisa que a gente precisa entender
é que um único momento que não existe esse equilíbrio de dar e receber é na relação de filhos com pais. Por quê, pessoal? Porque os pais biológicos deram algo aos filhos, e todos nós somos filhos. E nós recebemos dos nossos pais biológicos a vida. E não tem como pagar essa conta. Isso é muito importante a gente entender. Não tem como pagar a conta do que nossos pais biológicos nos deram, que é a vida. Fora dessa relação, qualquer outra relação, há necessidade de manter o equilíbrio sistêmico. Na relação, por exemplo, de uma empresa, né? Do colaborador com a empresa. A empresa deve remunerar esse colaborador, beneficiar esse colaborador, no mesmo equilíbrio que o colaborador deve ofertar para essa empresa. Porque se há um desequilíbrio, dentro de constelações a gente fala que gera um emaranhamento. E esse emaranhamento, naturalmente, o universo, ele busca equilibrar. Então, nesse equilíbrio do universo, quem recebe demais termina tendo que, em algum momento, se não ofertar, vai perder. Eu só tenho tempestade, inundação em algum lugar do nosso planeta porque em outro tem seca, tem ausência de chuva, porque o universo ele é perfeito. E o equilíbrio sistêmico é essa consciência que a gente precisa ter. Então, eu fico imaginando, na ocasião, antes dessa consciência da Yolanda, o quanto as pessoas, por mais apaixonadas que fossem, o quanto de peso era levar adiante uma relação dessa. E aí, naturalmente, muitas vezes, quem recebe demais, tem na lei sistêmica, normalmente ela vai embora. Por quê? Inconscientemente, quem recebe demais sabe que não vai equilibrar essa balança. Então, eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim assim, Ricardo, esse negócio de dar demais, né, ofertar demais, você cria um gap para as pessoas que fica difícil elas retribuírem e essas pessoas terminam indo embora. Isso numa relação trabalhista, inclusive. Tá certo? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. Como é que está o equilíbrio das nossas relações? E quando eu falo nesse equilíbrio, pessoal, eu estou falando também no equilíbrio de você com si mesmo. O quanto está equilibrado no seu dia a dia, o seu lazer e o seu trabalho. Né? O quanto está equilibrado no seu dia a dia, a sua ação e a sua tranquilidade. O quanto está equilibrado no seu dia a dia essas duas energias, do masculino e do feminino. Né? Então, esse equilíbrio é algo que já é natural. Tá certo? Então, na relação, comecem a observar. Né? Os homens aí, que muitas vezes têm um padrão ainda antigo, de um masculino que tinha razão de ser naquele momento de um dado comportamento, esse comportamento hoje, ele precisa ser adequado. Porque naquele momento o comportamento da mulher era outro. E essa mulher que de repente você está hoje com ela, é outra pessoa. Diferente daquela que de repente te deu exemplos e legados de como que seria um comportamento de uma mulher. A gente precisa atualizar. E para atualizar, eu já falei para vocês lá no começo. Primeiro a gente recebe, acolhe, agradece, devolve o que não é mais aplicável, mas agradecendo e sendo principalmente honrando, né, tudo isso que foi dado, porque se você está aqui é porque alguém antes de você fez. Inclusive nessa parte de honrar,
É interessante uma experiência que uma pessoa me falou, uma certa situação, que me fez refletir muito. Porque, como a Yolanda falou, muitas vezes a gente repete padrões. E essa pessoa me falou uma coisa, Yolanda, inclusive ele é um dos grandes consteladores que eu conheço, eu tenho alguns consteladores que eu reverencio, ele é um deles. Inclusive você fez formação com ele em São Paulo, agora que eu lembrei. E ele me comentou uma coisa num certo momento que ele falou assim, Ricardo, meu pai na década de 70 foi muito rico, ele tinha avião particular. O que era raro na década de 70, o empresário ter um avião particular. E ele tinha. E ele conseguiu perder tudo. Ele conseguiu perder tudo. Ele ficou zerado, ele fez um monte de coisa errada, um monte de negócio. Quando eu entendi, eu como filho dele, que vinha com as vacas magras, quando eu entendi, e eu julgava ele, recriminava, pô, como é que foi? Quando eu entendi que já tinha no campo familiar todo esse aprendizado de equívocos, de erros, disso, daquilo, eu falei assim, pai, muito obrigado. Porque você me trouxe como legado uma bagagem de coisas que eu não preciso fazer mais, porque já tem esse aprendizado no campo. Então sobrou para mim, Ricardo, só fazer o melhor para a abundância, para a prosperidade retornar. Porque a perda já tinha essa lição apreendida. Então, essa é a diferença quando a gente começa, inclusive, a integrar esses aprendizados, ao invés de excluir. Que aí você integra, agradece e fala, muito obrigado, já existe esse aprendizado. Eu posso fazer diferente. Eu posso cumprir um outro padrão. E aí você vai levando em todas essas características que eu tenho comentado aqui, pessoal, e abordado de uma forma muito ampla em várias áreas da vida, só funciona se você assumir essa autorresponsabilidade por si mesmo, essa autorresponsabilidade por se relacionar bem com si mesmo, para você poder assumir uma autorresponsabilidade nas relações que você mantiver durante a vida. Quer seja emocionais, sentimentais, românticas, quer seja profissionais, acadêmicas, aonde for. Eu acredito que é isso, eu acho que a gente tem ainda 5 minutinhos aí, Yolanda, falei pra caramba, desculpa, você me deixa falar, eu falo. Tá ótimo, mas é isso mesmo, tá maravilhoso, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vi algumas perguntas aqui, na verdade eu vi alguns comentários, não vi perguntas, mas se alguém tiver, ainda tem tempo aí. Eram comentários, né? Eu só tenho que agradecer, muitíssimo obrigada, né, por você estar aqui, dando aqui esse seu tempo para a gente, né, e toda essa, digamos assim, essa estruturação dessas ideias, né? Às vezes a gente sabe muito, mas estruturar as ideias é outra coisa, né? E aí eu fico muito grata, muito feliz pelo esse tempo que a gente pôde, então, ter você aqui com a gente. Gratidão a mim, Yolanda, muito obrigado pelo convite. Normalmente, durante a semana, eu sempre faço uma ou outra live nesse tema mais de pessoas, né, dessa essência maior. E aos sábados, pessoal, quem quiser me acompanhar, todo sábado, 11 horas da manhã, eu tenho feito lives mais com foco organizacional, corporativo, né, que é uma